Ok, vamos mergulhar uma ideia mesmo poderosa de Carol Dweck, que pode, a sério, virar do avesso a maneira como olhamos para o sucesso e para o fracasso. No fundo, é uma ideia que nos põe perante uma escolha fundamental. Bem, quase toda a gente cresceu a ouvir aquela história clássica, não é? A tal fábula que supostamente nos ia ensinar o quão importante é trabalhar arduamente. Prontos, é a história da lebre e da tartaruga. A lição era devagar se vai ao longe. Mas, sejamos honestos, quem é que queria mesmo ser a tartaruga? O livro Mindset defende que esta história, se calhar sem querer, passa uma ideia um bocado errada. A de que o esforço é só para quem não tem talento. É como se dissesse que o esforço é para os lentos, não para os que já nasceram brilhantes. E é aqui que a coisa fica interessante. Isto leva-nos à ideia principal. As nossas crenças, aquilo em que acreditamos sobre a nossa própria capacidade, acabam por criar dois mundos completamente diferentes, quase como dois universos paralelos onde podemos viver. Vamos ver o primeiro mundo, o da mentalidade fixa. Aqui, a crença é que as nossas qualidades são, pronto, fixas. Temos uma certa dose de inteligência, uma certa personalidade e é isso. Ponto final. Neste mundo, o risco e o esforço são vistos como perigosos, porque isso expõe as nossas limitações. Limitações que, nesta visão, são para sempre. Agora, no outro mundo, o da mentalidade de crescimento, a conversa é totalmente diferente. Aqui, as qualidades podem ser desenvolvidas. Como? Com dedicação, com trabalho, com boas estratégias e, claro, com a ajuda dos outros. Aqui, nada é fixo, tudo se pode cultivar. E olhem que o mais incrível nisto tudo é como estas duas mentalidades pegam exatamente na mesma situação e a interpretam de formas opostas. Pensem num desafio difícil, numa crítica que recebemos ou até no sucesso de um colega. Onde a mentalidade fixa vê uma ameaça, um ataque. A mentalidade de crescimento vê uma oportunidade para aprender, uma lição. Ok, mas e na vida real? Como é que isto funciona na prática? Sob pressão. É o que vamos ver agora. Vamos espreitar algumas histórias bem marcantes que mostram estas mentalidades em ação. Na mentalidade fixa, o fracasso não é só um contratempo, é um veredito permanente. Pensem na história trágica do famoso chefe francês Bernard Loiseau. Ele suicidou-se depois de começarem a circular rumores de que podia perder uma das suas estrelas Michelin. Para ele, essa possibilidade não era um desafio a superar, era o fim. Um veredito final sobre o seu valor. Ou olhemos para a estrela do ténis, John McEnroe. Era famoso por, muitas vezes, culpar tudo e todos pelas suas derrotas, menos a si próprio. O cameraman, o árbitro, qualquer coisa servia. E isto é um exemplo clássico da mentalidade fixa em ação. Ao culpar os outros, ele evitava olhar para dentro, para o que podia melhorar, como a sua concentração ou o seu controle emocional. E esta imagem capta a essência da mentalidade fixa de uma forma genial. A ideia de que se é preciso estudar muito, então não se é assim tão inteligente. Para a mentalidade fixa, o esforço não é uma medalha de honra, é a prova de que não se tem o dom natural, é quase um sinal de vergonha. Mas e se o fracasso for o ponto de partida? É isso que vamos ver agora. Vamos virar a moeda e olhar para o outro lado. O mundo da mentalidade de crescimento, onde o fracasso não é um ponto final, mas sim um catalisador. A história da Patrícia Miranda é, uau, absolutamente incrível. Uma miúda com excesso de peso a quem disseram que era uma piada na luta livre. Ela não só provou que estavam errados, como foi ganhar uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos. E depois, podia ter ficado por aí, certo? Não. Ela decidiu começar do zero outra vez, na Faculdade de Direito de Yale. O lema dela diz tudo. Se passas a vida a fazer só o que é fácil, devias ter vergonha. Ela procurou desafio. E esta frase, só quero ser lembrada como uma mulher que trabalhou arduamente. Quem disse isto foi Wilma Rudolph. É uma história impressionante. Ela teve poliomielite em criança, ficou com uma perna paralisada e os médicos disseram-lhe que nunca mais ia andar. E ela não só andou, como correu até ganhar 3 medalhas de ouro olímpicas. Para ela o que importava era o esforço, o trabalho. Ok, até agora falámos muito do percurso individual, mas o mais fascinante é que estas mentalidades não ficam por aí. Elas extravasam e moldam profundamente as nossas relações com os outros e até a forma como as pessoas lideram. Pensem numa relação amorosa, por exemplo. Numa mentalidade fixa, há estas crenças muito destrutivas. Se temos de nos esforçar para que isto funcione, então alguma coisa está errada. Ou os problemas são sinal de que o outro tem defeitos graves. E a clássica, o meu parceiro devia adivinhar o que eu sinto. Vê-se o conflito como um sinal de que a relação está condenada, em vez de ser uma oportunidade para crescerem juntos. E no mundo das empresas,
A chamada mentalidade do talento pode ser um desastre autêntico. A Enron, aquela gigante da energia que colapsou de forma espetacular, é o exemplo perfeito. A cultura lá era de uma obsessão pelo talento natural. Resultado, arrogância, uma incapacidade total de admitir erros e o resto é história. Mas, em contraste, temos os líderes com mentalidade de crescimento. Eles acreditam no desenvolvimento, não no currículo ou no pedigree. Pessoas como o Lowell Gerstner, que pegou numa IBM quase falida e a salvou, ou a Anne Mulcahy na Xerox. O que é que eles fizeram? Criaram culturas de aprendizagem, de trabalho em equipa, onde o desenvolvimento era o mais importante. Muito bem. A pergunta de 1 milhão de euros. Como é que se cultiva, então, uma mentalidade de crescimento? A Carol Dweck dá-nos um primeiro passo. E é surpreendentemente simples e prático. O truque é começar por reconhecer e observar a nossa persona de mentalidade fixa. Aquela vozinha na nossa cabeça, sabem? A que aparece cheia de dúvidas. A ideia-chave é perceber que essa voz não somos nós. É uma persona, uma personagem que aparece quando somos confrontados com um desafio, uma crítica ou um revés. E o passo número 1 é dar-lhe um nome. Parece estranho, mas é poderoso. Ao dar um nome a essa persona de mentalidade fixa, começamos a separar-nos dela. Deixamos de ser a voz e passamos a ser quem a ouve. E se a ouvimos, podemos falar com ela, podemos responder-lhe. E isso muda tudo. E as pessoas arranjam todo o tipo de nomes para estas personas. Desde o Duane, o chefe perfeccionista que fica super crítico sob pressão, à Henrietta, a avó que culpa toda a gente para não admitir uma falha. Ao transformar este crítico interno numa personagem, fica muito mais fácil lidar com ele. E com o tempo, até o podemos educar e levar para o nosso lado. No fim de contas, esta escolha entre mentalidades vai muito além de planear o futuro. A grande questão é: que mentalidade queremos que dê forma até ao nosso passado? Como é que vamos contar a nossa própria história? Porque é essa escolha que vai determinar a narrativa da nossa vida. A lenda do ténis Billie Jean King resumiu isto na perfeição. Podemos olhar para trás e dizer, eu podia ter sido, enquanto polimos os nossos dons que nunca usamos. Ou podemos olhar para trás e dizer, eu dei tudo o que tinha pelas coisas em que acreditava. E a questão que fica no ar para cada um de nós é mesmo essa.